Quantas tabelas devem ser criadas em um plano de cargos e salários? Uma só basta? Existe uma quantidade ideal de tabelas para um plano eficaz? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência e é disso que nós vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez. Aproveitem, se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Eu sou Denise Lustre e você está na Academia Coros de Gestão de Pessoas. Vamos começar aqui entendendo o que é uma tabela salarial. A tabela salarial é um elemento muito importante do plano de cargos e salários. É uma estrutura composta por faixas com valores mínimos, médios e máximos de pontos de um lado e do outro lado os valores mínimos, médios e máximos dos salários correspondentes a esses pontos. Essa tabela, pessoal, serve de base para a definição da política salarial, para os critérios de atribuição de salários e para uma gestão eficaz da remuneração dentro da sua empresa. Vamos então ao foco deste vídeo? Quantas tabelas é preciso criar num plano de cargos e salários? Depende. Depende da estrutura da empresa, depende da localização da empresa, da estratégia de gestão salarial. Uma tabela pode ser suficiente se a estrutura de cargos for mais simples, se a estratégia de gestão salarial for a mesma para todos os colaboradores. Um exemplo, uma empresa de tecnologia de porte médio, com 3 áreas, comercial, administrativo e financeiro e programação, desenvolvimento de softwares. E que em cada uma dessas áreas a complexidade dos cargos seja semelhante, os cargos sejam semelhantes entre si em nível de complexidade. Então, neste caso, não seria necessário ter mais de uma tabela no plano. Mas se for uma empresa com uma área operacional, que não demanda grandes qualificações, como a área de obras de uma construtora, ou uma empresa de logística e distribuição com profissionais de movimentação de cargas, motoristas na área operacional. Sem desmerecer de forma alguma esses profissionais, são atividades mais simples, mais operacionais, mais repetitivas, são atividades mais simples de desenvolver. É mais fácil desenvolver um profissional, treinar um profissional para esses cargos. Nestes casos, é muito comum ter uma tabela específica para a área operacional. Um outro exemplo, numa rede de distribuição de insumos agrícolas. As atividades dos cargos operacionais também são mais simples, mas a equipe comercial precisa ter qualificação técnica mais alta, precisa entender da aplicação dos produtos nos diferentes tipos de solos, nos diferentes tipos de sementes e de plantios. Isso pode acontecer também, pessoal, em empresas onde a equipe comercial precisa ter alto grau de qualificação porque as vendas são complexas, os produtos vendidos são complexos, ou os serviços vendidos são complexos. Demandam que o vendedor atue como um consultor e nesse exemplo pode ser necessário criar 4 tabelas salariais. Um outro exemplo, se a empresa quiser adotar uma estratégia salarial mais agressiva para os cargos gerenciais, por exemplo, pode ser estratégico nessa situação criar uma tabela específica para esse grupo de cargo. Um outro caso que pode demandar mais de uma tabela salarial são empresas com unidades em diferentes regiões do país. O Brasil é um país de dimensões continentais e é bem comum que a prática de salários seja muito diferente de uma região para outra. Se as práticas salariais forem muito diferentes nas regiões em que uma empresa tem unidades, esses casos demandam uma tabela salarial para cada região. E essas tabelas devem ser baseadas, criadas com base em pesquisa salarial dessa região específica. Pessoal, esses são alguns exemplos. Então, qual a quantidade ideal de tabelas para um plano de cargos e salários? Vai depender de como a empresa está estruturada em termos de localização, vai depender da estrutura de cargos e das estratégias de gestão salarial que foram definidas pela empresa. Esse conteúdo te ajudou? Então não esquece do like. E pessoal, eu espero ter ajudado a esclarecer essas questões de quantidade de tabela salarial. Se alguém ainda tiver dúvida ou quiser compartilhar sua experiência nesse tema,
Deixe aqui seus comentários abaixo do vídeo. Vai ser um prazer responder para vocês, tá bom? E por favor, pessoal, compartilhe esse vídeo na sua rede, nos seus grupos de RH, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Vamos compartilhar conhecimentos, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E é isso por hoje. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!